tudo bem? Que bom a gente estar junto novamente. E esse canal aqui, sempre a nossa alegria é de compartilhar do amor de Deus com temas atualizados. Vamos começar fazendo desse momento, pela introdução, escolhendo o título para esse nosso bate-papo. O título que eu proponho então para o nosso bate-papo: qual a cor da sua bandeira? Qual a cor da sua bandeira? Talvez só da gente perguntar assim, logo aí vem a nossa imaginação daquilo que possa estar mais motivando a nós para termos então um vínculo. E alguém pode falar: a cor da minha bandeira é a cor da bandeira do meu país. A cor da minha bandeira pode ser a cor do meu time, a cor da minha bandeira pode ser a do meu estado. Mas e nós cristãos? Qual a cor da nossa bandeira? Sem sombra de dúvida, a cor da bandeira de um cristão é aquela que representa a paz. Por que é a que representa a paz? Porque em todos os momentos que Jesus chegava para os seus discípulos, ele sempre introduzia com a convicção daquilo que é inerente a ele, aquilo que é inerente ao reino dele. E ele diz assim: a paz seja convosco. Ou quando ele partia, ele dizia assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou quando nós nos relacionamos e queremos vincular a nossa atitude como cristãos uns com os outros, como nós dizemos: a paz do Senhor, meu irmão. Então a paz, que é o vínculo daquilo que o amor de Deus nos dá como deleite para a nossa vida, e não apenas para esse mundo, mas por toda a eternidade, a nossa bandeira, ela representa a paz. Então a nossa bandeira é branca. E nenhuma outra poderá sobrepor a bandeira de Deus em nós, do cristianismo em nós. E nem nós podemos ser loucos ou ousados, ou falar que a nossa bandeira está vinculado a qualquer outra bandeira, seja ela nacional ou partidária. Na verdade, se alguma quiser encontrar a dignidade, que ela sim se adapte à bandeira de Deus, que essa oferece, que essa vive, que essa compartilha, que essa alimenta a esperança pela fé. Esse é o legado. Essa é a obra. Por que nós firmamos dessa maneira? Porque isso representa a pátria que nos aguarda e a pátria que o cristão verdadeiramente pertence. Você sabe qual que é a sua pátria como cristão? Jesus já revelou isso. Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele diz: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o nosso Salvador. E quem é ele? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o vínculo da paz. Há uma passagem extraordinária no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas capítulo 9, aonde Jesus mais uma vez, junto com os seus discípulos, e transitando pela região de Samaria e da Galileia, operando muitos milagres, e num determinado momento, os discípulos, eles participam ativamente num diálogo com Jesus. E olha que coisa impressionante. Na primeira abordagem, eles viram para Jesus e falam: Jesus, quem é o maior entre nós? Quem será o maior entre nós? O que eles estavam querendo disputar? Aquele que se destacaria mais, aquele que receberia a maior honraria. E aí Jesus dá para eles um significado claro do que é a paz, do que é a bandeira branca do Evangelho. Aquele que quiser ser o maior, terá que ser então o quê? O menor. Foi assim que Jesus introduziu a bandeira do reino de Deus a nós. O Filho de Deus se tornou como um homem e se tornou o menor para servir a todos nós, lavando os nossos pés, oferecendo a sua vida em sacrifício por nós,
sendo ele digno de todo louvor e toda adoração. Mas para ele se tornar o maior, o Salvador, ele se ofereceu como o menor. Que amor é esse? Que bandeira é essa, hein? A bandeira do Evangelho, a bandeira da paz. E mais adiante, acontece um outro episódio. Os discípulos, eles vão caminhando mais adiante e de repente, eles percebem que um homem estava oferecendo e curando pessoas pelo nome de Jesus. Aí eles interpelam Jesus e falam: Jesus, nós vamos até ele e vamos impedir que ele continue falando isso, que ele continue curando pessoas em teu nome, porque ele não faz parte aqui do nosso meio. E Jesus logo mais uma vez mandou eles pararem. Por quê? Se ele está curando em meu nome, então ele está fazendo a minha obra. Jesus mais uma vez dá um outro ensinamento do Evangelho da Paz, que vem do reino de Deus. Se eu e você escolhermos um partido e queremos colocar o Evangelho de Deus dentro dele, nós estamos diminuindo o reino de Deus e falando que nós somos dono do Evangelho. Mas sendo que o Evangelho tem que ser o nosso dono, é o oposto disso. Então não é pela direita, não é pela esquerda e muito menos pelo centro, mas é pelo temor a Deus que o Evangelho se manifesta. E Jesus não colocou para nós uma visão de partido, mas estamos vinculados ao amor dele pela paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E como eu falei que nessa passagem ocorreram 3 eventos extraordinários, faltou o terceiro, não é? E o terceiro foi assim: Jesus fala aos discípulos e diz a alguns deles, fala assim: vão à frente e prepare, porque eu estou indo para Jerusalém, porque lá nós teremos que chegar e lá eu terei que realizar a obra. E saindo pelo caminho, eles precisavam passar por uma região que era Samaria, e quando eles passaram em uma das aldeias, reconhecendo eles como judeus, e logo tentaram interferir e impedir o deles passar, e se eles passassem por ali, encurtariam o caminho. Eles voltaram chateados, com raiva, falando com Jesus assim: Jesus, eles nos impediram de passar por aquela aldeia, e nós estávamos indo para fazer a tua vontade, e nos impediram porque nós somos judeus, e eles nos impediram de fazer isso. Jesus, nós vamos voltar até lá e pedir para que Deus mande fogo do céu e os destrua e os consuma. E Jesus mais uma vez trouxe o quê? A bandeira da paz. E falou com eles: de forma alguma, essa não é a vontade do Pai. Passe por outro lugar, vá por outro caminho, porque não é a vontade de Deus que nós venhamos a matar uns aos outros, a lutar uns com os outros, a perseguir uns aos outros, mas a vontade do Evangelho de Deus é que nós possamos amar uns aos outros, levando o Evangelho da paz. Seja hoje, seja amanhã, 7 de setembro, aonde você for levar qualquer bandeira, como cristão, lembre-se, o mastro da bandeira que você erguer precisa ter, acima de tudo, uma única bandeira, a bandeira da paz, do Evangelho, que nos une pela obra e pelo amor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que abençoe os cristãos, que abençoe essa nação. Amém.